eu vou ter a seleção de equipamentos, tá? Que eu vou estar vendo que dimensionamento, peraí, mas está errado. 19, seleção de equipamentos, que é disjuntores, e já entra SPDA? Não, tá errado. Maio. Olha para você ver que caca. Tá errado, tá? Eu vou refazer isso aqui. Aí veio segurança e eletricidade. Depois nós vamos ter toda a parte de dimensionamento. Eu preciso pelo menos mais 4 aulas aqui, ó. Antes de entrar em SPDA. Eu vou ter que falar, vai ter que ser na VA2, cara. Dimensionamentos condutores. Ô, professor. Oi. Esse material todo você vai colocar lá no Class? Vou. Tá. E depois você vai mandar o código da turma para nós lá no Zap. Tá, deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Fevereiro, uma aula. Março, 5. Tá? Então, aqui, ó. Vou falar de conceito básico, vou falar do projeto, conceito de projeto, quadro de carga e tubulações. Quando eu chegar em março, em abril, eu vou ter a VA1, 2 feriados, dia 14 e dia 21, tá? E uma aula de dimensionamento de condutores. Olha que merda. Desculpa o palavreado, mas novamente didático. Então, eu vou ter uma aula no mês de abril falando de dimensionamento de condutores. Depois, Professor, uma aula de segurança e eletricidade. Oi. eu acho que você colocou... A palestra foi semana passada, dia 10. Você colocou como dia 17. Dia 17 é hoje. Tá certo. Eu inverti. Tem mais uma aula, então. 17 é hoje. Aí eu ganho mais um dia. Eu vou consertar isso aqui e passar para vocês. Então, eu vou ter toda a parte, eu teria que ter dado toda a parte de projeto, toda a parte de disjuntores, e aí a gente entraria em SPDA. É muito corrido, gente. Deixa eu falar com vocês, é muito corrido. Depois eu vou ter a segunda aula de SPDA, colocando os pontos novos da norma, 2 aulas de luminotécnico e depois a VA3. Então, professor, puta merda, olha para vocês verem o que a gente tem. Nada, nosso período está muito corrido. Concorda comigo? Então, eu vou ter 5 aulas, uma prova. 2 aulas, uma prova. E 3 aulas, uma prova. Vocês estão conseguindo entender por que eu falo que, às vezes, o programa está muito apertado? Tá? Então, só para deixar isso atento aí. Então, aqui já estão as datas das VAs. Eu já lancei nesse programa, que fala, por exemplo, ó, dia 9, início da aplicação da VA. É a semana inteira, segunda, terça, quarta, aqui. Então, dia 12 é a nossa. Tá? Então, já lancei aqui, ó, dia 12, já está a VA2. Então, eu estou com o nosso cronograma montado e preparado para vocês, e eu tenho que estar com a matéria na ponta da língua para praticamente expor isso tudo correndo. Então, vocês têm que correr atrás desse aproveitamento da terceira aula. Sim? E junho, olha lá, Luminotec feriado, e aí VA3. Tá? Em julho, nós vamos ter no dia 7 o exame especial ou verificação final. É o cara que não conseguiu os 60 pontos, tá? Ficou entre 40 e 60 e vai fazer uma prova valendo 100 para somar com a nota dele, dividir por 2, para ele conseguir os 60%. Nos vemos lá. Gostaram? Não. Porque a gente, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse planejamento, de que forma que a coisa vai acontecer. Então, eu vou precisar necessariamente, eu vou acrescentar mais uma aula aqui que eu fiz a confusão, no dia 10, eu achei que era 17, era passado, hoje que é 17. Então, melhor. Nós ganhamos mais uma aula aí para vocês fazerem esse procedimento. Vamos fechar isso aqui agora e vamos entrar em conceitos básicos. Isso aqui eu vou salvar, eu vou só mudar as datas aqui, mas tá foda, viu, gente? Por nada não querendo deixar vocês
assustados, não, mas é muita coisa para a gente discutir. Tá? Então, alguma dúvida a mais, pessoal? Só colocar aqui o WhatsApp que eu coloquei para vocês. O código do Clésio, você vai pôr lá no Zap, né? Sim, eu vou botar até amanhã, a promessa deles é essa, tá? A promessa deles é essa. Então, vou colocar aqui, ó, pra vocês verem as últimas coisas. Aula presencial. Me adicionar meu número pro grupo, por favor, se já tiver criado esse grupo, que eu tô meio... Cheguei a semana, Eu botei o link aí. Deixa eu pegar ele de novo. Deixa eu pegar aqui. Então, olha, só mostrar para vocês aqui, instalações. Aqui eu mostro, depois eu coloco o link de novo. Então, deixa eu dar um zoom aqui sobre retorno das atividades. Será que eu consigo? Olha lá, ó. Estão enxergando aí? De acordo com os boletins epidemiológicos, a nossa aula deve ser retomada dia 7/3. Tudo bem? Então, lembrando que as atividades práticas, clínicas e laboratoriais foram retomadas presencialmente no início do semestre letivo. Reiteramos que os nossos cursos presenciais precisamos oferecer a disciplina. Então, basicamente, é isso aí. Tranquilo? Sobre a questão das aulas presenciais, todo mundo de acordo? Alguma dúvida? Então tá. tranquilo. Então, gente, começa a pestalose, tá? Mas não preocupa não, que nós vamos conseguir fazer a coisa funcionar. Que horas são? 8h30. Então, agora, tá? 2 minutos. O que eu fiz? Eu peguei o livro do Hélio Kreber e estou botando os textos, as imagens, fazendo as criações dentro disso, mas tudo baseado no Hélio Kreber. Eu vou disponibilizar para vocês também livros e apostilas, tanto o livro do Hélio Kreber em PDF, quanto catálogos sobre dimensionamento, tá? Esse cara aí, feliz. Então, primeiramente é isso aí, ó. Energia é tudo aquilo capaz de produzir calor, trabalho mecânico, luz, radiação, etc. De uma forma geral, poderia ser oferecido como essência básica de todas as coisas, responsável por todos os processos de transformação, propagação e interação que ocorrem no universo. Então, nós temos dois tipos de energia, uma energia potencial e uma energia cinética. Então, por exemplo, eu tenho na minha mesa aqui, ó, uma tomada de celular. Então, ela está no ar aqui, ela tem uma energia potencial, se eu soltar, e não tem energia cinética. Se eu soltar ela em relação à referência, ela uma hora vai transformar essa energia cinética em potencial, tá? A energia potencial é cinética e zera a energia potencial. Para que eu falo sobre isso, meus amigos? Porque o nosso sistema de energia, ele funciona basicamente baseado nisso aqui, ó. Então, nós temos um reservatório de água que está descendo o morro sentido ao mar. Então, eles montam as barragens de tentação. Essa água, ela vai ser canalizada e vai movimentar uma turbina aqui dentro. Essa turbina vai gerar uma energia elétrica. Tá? Então, basicamente, nós vamos estar falando isso. Nessas questões práticas, eu queria colocar sempre para vocês o seguinte: muitas vezes eu boto figurinha e falo, explique. Tá? Professor, você pode voltar no slide anterior só um minutinho, rapidinho, por favor? Sim. Obrigado. Pode prosseguir. Mas isso já está no... Ah, deixa eu pôr o link para você aí, o Ryan, que perguntou, não é? Pediu o link do WhatsApp? Isso, Ryan, não. Foi colocado no chat já, professor? Botar no chat? Beleza. Já. Então tá. Então, fechando aqui o WhatsApp, voltando lá para a questão. E eu disponibilizei essa aula também lá. Quem não entrou, eu vou dar no final da aula, eu posto de novo.
Então não precisa ficar dando print nessas telas, não, tá? Não, é só para fazer as minhas anotações, entendeu? Tipo, E eu sugiro o seguinte para vocês. Eu gosto de papel, caneta. Se vocês quiserem fazer algum resumo, alguma coisa para disponibilizar para os colegas, também é bacana. Isso é só conceito básico mesmo. E aí, meus amigos, a gente tem que toda matéria é composta de átomos, né? E o átomo ele é composto com um núcleo, que ele é positivo, e com os elétrons, que são negativos. O núcleo ele é composto de prótons e de nêutrons. Tá? Então, normalmente, as cargas do núcleo que estão positivas e os elétrons negativos, eles estão em equilíbrio. Professor, por que o elétron é negativo? Que convencionou de ser dessa forma. Se eu quiser chamar o elétron de positivo e o núcleo de negativo, são cargas opostas. Tá? E por convenção, nós criamos esse conceito. Aí, meus amigos, a gente vem na questão da carga elétrica. Então, toda carga ela seria múltipla de uma carga de um elétron. O elétron ele tem um valor, tá, de 1,6 vezes 10 a menos 19. O que isso quer dizer? Toda carga ela é sempre múltipla de um elétron, que é a nossa carga mínima. Tá certo? Então, conforme exposto, são cargas elementares e componentes do átomo. Por convenção, já falamos disso, né? A carga do elétron seria negativa e a do próton positiva. E aproximando cargas de mesmo valor, repulsão. Aproximando cargas de valor diferente, atração. E entre dois elétrons, descobriu-se uma força, né? Mentira, isso aí é outra coisa. Estabeleceu-se a unidade para se medir a carga elétrica, que é o Coulomb, a carga de um elétron. Então, quando a gente começa lá na física 3, a gente coloca esses conceitos, né, de uma carga elétrica, cria um campo magnético ao redor dele, esse campo ele é inversamente proporcional ao quadrado da força, lembra disso? À medida que você vai afastando, o campo, a força elétrica é igual a K, Q1, entre duas cargas, né? Q1, Q2, sobre D ao quadrado. Lembram disso? Vocês chegaram a ver isso em Física 3? Eu não, só fui até Física 1. Cargas elétricas pontuais, professor? Sim, exatamente. Então, a gente falou, a gente fez esse trabalho aí, né? Então, na Física 3 eu tinha duas cargas, uma positiva e uma negativa, aí elas teriam força de atração. E a força sempre é K, Q1, Q2 sobre D2. Aí eu pego essas duas cargas e tiro uma delas. E aí, para que eu crio isso? Divido essa força por essa carga que eu tirei, duas cargas. K1, Q2 sobre D2. Se eu tiro a segunda, divido essa força pela essa segunda carga, eu vou descobrir que vai existir ao redor da carga elétrica uma coisa chamada campo magnético. E nada mais é que a força dividido por essa carga que a gente afastou. E isso são revisões de conceito básico que vocês já devem ter tido na física, eletricidade e magnetismo, tá? Então, nós estamos fazendo uma revisão. O objetivo nosso não é essa questão aí sobre isso. E a gente sabe que esse elétron, essa força que vai movimentar um elétron, que pode movimentar um elétron, a gente chama de diferença potencial, e que a corrente elétrica nada mais é que o deslocamento de cargas dentro de um condutor. Então, o elétron está solto, ele está ali solto dentro daquele condutor. Quando você bota ele para movimentar, aquele elétron que está se movimentando, ele é uma corrente elétrica. Tá? Para que o elétron se movimenta, meus amigos? Por quê? É o fluxo de corrente, né, professor? Para garantir sempre um equilíbrio. Ele está sempre correndo, ele está recebendo uma força. Se for na corrente contínua, ele está deslocando para neutralizar. Se for na corrente alternada, em razão de um potencial elétrico.
Mas toda vez que existe um deslocamento elétrico, a corrente está querendo correr atrás de um positivo para gerar o trabalho dela. Por que nós estamos falando isso? Porque a gente está sempre procurando uma função de equilíbrio. Vocês vão observar isso daqui a pouquinho, quando a gente começar a falar de campo eletromagnético. Então, a corrente é o fluxo de carga que atravessa a seção reta de um condutor. Então, nada mais é que I é dQ sobre dt, a variação da carga no tempo. Vocês lembram o que é dQ e o que é dt? Não. A gente... A derivada da carga elétrica dividida pelo tempo, né? É uma variação, tá, da carga em função, a gente coloca a letra delta, tá, em termos de variação. Então, se eu pegar, por exemplo, a caneta aqui, ó, vou botar aqui para vocês. Apontador, eu quero caneta. Só me permite apontador aqui. Não quero apontador, não. Último slide, próximo slide. Aí não habilitou outra coisa, não. Se eu fizer delta aqui, é uma variação de quê? Delta, vocês lembram que é variação, não é? Ou não? Sim ou não? Vocês estudaram limite, pessoal? Sim. Sim. Por quê? Porque toda vez que você tem uma variação de carga e uma variação de tempo, você pega aquela carga que variou naquele tempo e divide uma pelo outro. Toda vez que você tiver um dQ, é uma variação que ela tende a ser zero. A variação mínima possível. Porque a gente consegue, a gente chama de diferencial. É um valor de diferença que varia na carga em função do diferencial no tempo. Quanto menor o dQ dt, tá? Mais real fica o valor da corrente. Então, quando a gente vai fazer a integralização, I igual a dQ sobre dt, o inverso de eu dividir, fazer em áreas pequenas, é integralizar, é somar. Então, quando eu falo em diferencial, em dq, eu estou dividindo. Quando eu faço em integralizar, eu faço somar. Qual a integral de uma esfera, de um círculo? Acaba virando a própria área. A integral de 3 dimensões é o próprio volume. A gente vai multiplicando, vai somando aquelas áreas. Tudo bem? Diego. Bom, e aí, vem atenção. Quando eu tenho uma bateria, eu estou gerando uma diferença potencial entre dois pontos, né? Eu vou ter, olha só, diferença potencial em dois pontos em um campo eletrostático é de 1 volt, quando eu trabalho contra as forças elétricas, ao se deslocar a carga elétrica, para esses dois pontos é de 1 joule. Então, eu tenho 1 volt, 1 joule para deslocar uma carga de 1 coulomb. Tá? É joule por coulomb. Passando para a próxima. Isso é bem simples, viu, gente? Vocês lembram daquela distribuição elétrica que a gente tinha no segundo grau? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Vocês lembram disso? Ou não? Vocês lembram da distribuição atômica que a gente fazia? Ou não? Sim. Voltando aqui. Dente de serra, né? Isso. Engraçado, eu não estou conseguindo botar a caneta aqui. Só está o apontador a laser. Esquisito, né? Era para permitir rabiscar aqui à vontade. Sai do slide e volta de novo. Às vezes volta. Fechar, né? Fecha ele e volta. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Porque às vezes eu quero fazer um rabisco para vocês e eu não consigo, não está abrindo. Olha, ó, também habilitar edição. Oi? Habilitar edição. Ah, não coloquei habilitar, não? Ah, pode ser. Olha os caras fodão em computador aí. Professor.
Tá ligeiro. Hã? Tá ligeiro nesse negócio aí que quando tem É outra apresentação de coisa. Você não empresa. saber mexer no CAD, Rafael, ou você não saber mexer em computador, o bicho pega, não pega? Ah, hoje em dia é Como tudo é que você vai fazer computador. engenharia? Hoje em dia é tudo computador, professor. Tem Pois é, eu nem uso mais caderno. Eu tô com uns cadernos aqui para fazer anotação, mas tudo eu faço pois pelo é. bloco de notas. Eu formei agora em Direito no 10º período, né? Eu fazia tudo também, todas as minhas anotações no computador. Então, quando eu falo, por exemplo, variação de Q sobre delta T, você entende fácil quando você está falando de velocidade, né? O carro está na velocidade aqui, tem um carrinho aqui, ó. Olha que carro mais feio. O carrinho tá parecendo mais uma tartaruga, tá, gente? É o Fusquinho. O carro está passando aqui, ele está numa velocidade, para cá ele está em outra. Se eu fizer a velocidade final menos a velocidade inicial, não é a variação de velocidade? A variação da carga é a carga inicial menos a carga final na variação do tempo. Velocidade não é delta V sobre delta T. É isso que eu queria dizer para vocês. Ó. É ou não é? É a mesma coisa, ou seja, é a minha variação. Quando eu vou dividindo esses elementos cada vez menores, eu vou ter o I vai ser igual a quê? A dQ, diferencial de Q, ou seja, é uma variação da carga com esse valor muito pequeno, dividido por dt. Sim ou não? Na próxima aula eu vou ter o quadro aqui, tá, gente? E aí, eu vou ter que Q. O que é Q? É a I integral de dt. Eu vou ter esse I, a integral é o que? Vou somar todas aquelas pequenas variações que tem. Então, diferencial é o oposto do integral. Vocês tinham que saber isso, hein? Essas questões aí são questões que a gente não pode deixar passar muito, não. Aí eu estou aqui na distribuição de carga. Olha só. Então, quando eu começo uma distribuição, é assim, ó. 1S2, não é isso? 2S2, 2P6, lembra disso? 2S2, 3S2, 3P6, depois vem 4S2, É as camadas atômicas ainda. depois vem 3E10 aqui. Lembra disso? Sim ou não? Então você tem a camada S, depois você tem SP, depois você tem SPD. Lembrar disso? Então é S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. E aí vai. Bom, o núcleo, ele está posicionado aqui, ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Bom, vamos pensar o seguinte. Eu estou com o núcleo posicionado. Passar um pouco. Eu estou com o núcleo aqui e estou com o elétron. Quanto mais próximo o elétron do núcleo, vocês acham que a força de atração é maior ou menor? Maior. A força de atração é maior. Então é mais difícil você romper aquilo. É difícil? É. Mas é impossível? Não. Quanto maior a força de ligação, tá? Mais difícil é para o elétron pular. Agora, à medida que o elétron vai afastando camadas superiores, o que começa a acontecer? O elétron aqui, primeira camada, segunda camada, as camadas externas, essa força entre o elétron com o próton, ela vai diminuindo. Então, quanto mais externa for o elétron, mais fácil é para o elétron pular para fora. Todo mundo concorda comigo? Entenderam isso? Ou seja, os materiais que estão nas baixas camadas, eles são materiais considerados como materiais o quê? Isolantes. E os materiais que estão
nas últimas camadas. São materiais, qualquer energiazinha que você bota nele, ele vai pular para fora. Então, são os materiais condutores. Tranquilo? O condutor elétrico, um fio, é um condutor. Ele não pode ter energia ali. Se você jogar um elétron ali, ele vai fluir sem ter gasto de energia. E um chuveiro elétrico, meus amigos? O que vocês falam que o chuveiro elétrico é? Chuveiro elétrico é uma resistência aí. É condutor ou é isolante? É condutor. Bem. Por quê que ele é condutor? Você está falando de chuveiro elétrico? É. Você está falando da resistência dele ou o encapsulamento dele? O que te gera... O que o chuveiro gera para você? Temperatura. Calor. Calor. Então, meus amigos, como é que eu gero calor? É o efeito Joule. O que é o efeito Joule? I2DT. O efeito Joule, ele nada mais é que é o volume de energia que você tem que botar no elétron para ele sair. E a força, como ela é tão grande, ela vai dissipar calor. Então, quando você tem um ferro elétrico, quando você tem um chuveiro, você tem resistência. Você tem material que ele tem a tendência a ser isolante. Por quê? Porque à medida que ele passa naquele material, aplicando aquela força naquele material, ele vai ter um atrito e você tem que botar tanta energia nele para ele pular fora que ele vai gerar calor. Condutor, se você pegar um fio e fazer circular uma corrente elétrica naquele fio, o fio tem que esquentar? Ou não? O fio pode esquentar? Não, professor. Não pode. Então, por que o chuveiro esquenta e o chuveiro é condutor? Concorda comigo? Então, meus amigos, o chuveiro é um isolante. Tá? O isolante, ele pode ser aplicado, ele tem aplicabilidade em diversas situações. Por quê? Porque ele nos gera calor. E nós vamos estar fazendo uma transformação da energia, que é a energia potencial da água lá de cima, transformando em energia cinética, que vai fazer uma máquina rodar. Vai tocar alguma máquina ali. Né? Então, nós vamos transformar aquilo em energia elétrica. Essa energia elétrica nós vamos estar transformando aplicando a teoria dos materiais aí, o material ele vai começar a gerar calor através do efeito Joule. Então, tranquilo? Então, olha lá. Todo corpo bom condutor é aquele em que os elétrons mais externos, mediante um estímulo apropriado, atrito, contato ou um campo magnético, podem facilmente ser retirados dos átomos. Exemplos de corpos bons condutores: platina, prata, cobre e alumínio. Corpos maus condutores são aqueles que os elétrons estão rigidamente solidários aos núcleos, que, somente com grande dificuldade, podem ser retirados por um estímulo exterior. Exemplos de corpos maus condutores: porcelana, vidro e madeira. Bom, a gente estuda a aplicabilidade, por exemplo, de uma resistência do chuveiro, são níveis diferentes. Quando você está em alta tensão, você pode ter um material que não vai conduzir nada. E você vai botar, por exemplo, uma porcelana, uma peça de porcelana, num cabo de alta tensão, justamente para você garantir que não vai circular ali. Mas são níveis diferentes. Mas a resistência, o chuveiro, ele é uma resistência, e a resistência, a tendência dela é gerar calor, e que é nada mais do que um condutor. Ô, professor, mas eu ia perguntar em relação a isso. Por que dizem, então, que geralmente os choques elétricos, quando você toma quando você vai girar ali para abrir o registro, geralmente é por fuga de corrente da resistência? Não, repete a pergunta, por favor. Por que então? Aumenta um pouquinho. Deixa eu aumentar o volume aqui, peraí. Está um pouquinho baixo para mim. Fala. Geralmente, a fuga da corrente que há na resistência que faz a pessoa geralmente tomar o choque elétrico ali
na hora que ela vai abrir o registro, né? Sim. Então, Sim. por que, tipo, ele é um isolante? Se o seu Se pode corpo é haver uma fuga formado do corpo. por quê? Seu corpo é formado de quê, basicamente? Oi? De água. Seu Sim. corpo é formado de água. Quando você está com uma alta resistência, tá? A tendência sua é de você não tomar choque. Sim. Nós temos uma variação no nosso corpo em relação a isso, que depende do estado emocional, depende, por exemplo, por exemplo, às vezes um cara está com uma herpes, ele está com o emocional dele baixo e a resistência do corpo dele baixa, tá? E ele vai ter uma possibilidade maior de tomar um choque. Agora, depende do nível de tensão e do nível de corrente. Isso nós vamos estar estudando um pouquinho mais na frente, porque existem correntes que são capazes de matar até em baixa tensão. E ela nada mais é do que 30 miliamperes já é suficiente para dar uma parada respiratória. Então, depende muito da forma que a coisa está acontecendo. Nós temos a nossa resistência no nosso corpo, varia durante o dia, mas as condições podem ser propícias ou não. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Ô, professor, Oi. eu perdi o filho de um vizinho meu, vizinho de frente, com o retorno de uma lâmpada de 60 watts. Ah, é isso aí, nós vamos falar demais sobre isso. Nós vamos falar muito. E é por aí mesmo, tá? Corrente baixíssima levou o menino embora. É uma das questões que a gente, como engenheiro, tem que ter essa noção para isso. Tá? Vamos dando sequência. E aí, quem perguntou foi o Reginaldo. Quem tinha perguntado? Não, tinha CD, Rafael. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais na frente. Você perguntou como é que seria essa variação da resistência, da tensão, da corrente. Bom, nós vamos ter uma lei de Ohm, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, que nos dá uma relação de tensão, corrente e resistência. Tá certo? O que realmente é analisado em relação à pessoa é a corrente elétrica que passa no corpo humano. Então, se a sua resistência, dependendo da tensão que você tiver, você tem um risco maior. Tá? Não, sim, professor. Eu perguntei em relação ao chuveiro, que você falou que ele era isolante. E sendo que geralmente as correntes de fuga é pela resistência do chuveiro, né? Mas aí o que é que faz o chuveiro funcionar? Vamos lá, você sabe? Chegou a estudar alguma coisa sobre chuveiro? Pressão da água, professor? A pressão da água. Quando você tem dois contatos, eu estou aqui, ó, dois contatos, estão separados. Quando você joga água, você vai ter contato pela própria água. Esse contato fechando vai esquentar e vai jogar corrente. Eu não posso ter as minhas correntes de fuga. Tá certo? Então, esse tipo de chuveiro que permite essa corrente de fuga, é muito normal da pessoa encostar no chuveiro e tomar choque. Hoje, com o DR, que é a proteção que nós vamos ter um pouquinho mais na frente, nós vamos falar daqui a pouco, o DR, ele não permite essa corrente de fuga. Então, a gente é obrigado a trabalhar com chuveiros blindados. Tá certo? Então, a gente tem a corrente de fuga, nós temos a questão do aquecedor, a água, ela é fechada, o chuveiro elétrico, ela fecha em função da água, mas é muito perigoso. Então, e aí que eu te falo que vai depender muito da resistência do corpo humano. Que nem o menino falou, uma lâmpada de 60 watts, se você encostar no interruptor, você pode tomar um choque. Nós vamos fazer as contas aqui, vocês vão ver. Tá bom? Rafael, se eu não te respondi por completo, daqui a pouquinho nós vamos fechar isso. Olha lá, resistência elétrica é a oposição do material à circulação da carga. Quando eu falo em resistência, pensa num atrito. O que é o atrito? Quem me responde o que é um atrito? É como se fosse a proporção de duas matérias, né? Duas matérias. Eu estou empurrando a cadeira aqui. É uma força contrária ao movimento. É uma força contrária ao movimento. Tá certo? Esse atrito, ele vai gerar calor? Se eu ficar atritando muito?
Vai. Vai. É o mesmo caso do elétron. Se eu passo um elétron, um material que vai estar tritando ali, que não é fácil, ele vai gerar calor. Tá certo? A ideia seria essa. A resistência elétrica é a dificuldade da passagem da carga elétrica. E se ele gera dificuldade, os elétrons eles vão se atritar mais ali na hora que passar aquele material. E vai gerar o quê? Aquecimento. É diferente de eu usar uma porcelana completamente isolada, mas mesmo a porcelana isolada, ela tem limites de ruptura. Tem uma hora em que, ou num capacitor, você bota o material isolante dentro do capacitor, tá? Para aumentar a capacitância dos materiais. Vocês viram em física também. Para que esse isolante serve? Primeiro, ele melhora a minha capacitância, aumenta o meu campo elétrico, meu campo elétrico entre as placas, tá? Mas ele é um isolante. Mas chega num certo ponto que ele rompe. Não rompe? Porque o material isolante, todo isolante, tem um limite que vai romper. Vence a rigidez, né? Vence a rigidez dele. Agora, esse material, ele é isolante ou ele é condutor? Ele é isolante. Ele é isolante igual uma porcelana? Não. Mas ele é um isolante que ele vai gerar um atrito quando uma dificuldade do elétron passar. Toda vez que existe uma dificuldade, a gente gera um atrito. E como eu chamo esse atrito na instalação elétrica? Efeito Joule. Quando eu tenho eletropressão, é pressão mesmo, tá, gente? Ou seja, passa uma corrente elétrica e o cara morre, o que acontece? O cara frita. Por quê? A corrente elétrica passa dentro do corpo da pessoa, vai gerar o efeito Joule e o cara vai ser fritado de dentro para fora. Tá ligado? Ô, professor, como complemento, eu acho que essa dúvida vem porque a resistência de um chuveiro é feito de um fio rígido, condutivo. Sim. Porém, sabendo que num circuito fechado, a energia se dissipa no ponto mais fraco, para essas dimensões num chuveiro, quem vai atuar como resistência, mesmo sendo um condutor, quem vai atuar como resistência é esse fio, esse filamento justamente. Porque ele é o ponto fraco do circuito fechado. Não é ponto fraco. Se fosse ponto fraco, daria rompimento. Você concorda? Igual a lâmpada incandescente. O que é uma lâmpada incandescente? Para fabricar uma lâmpada incandescente, seleciona justamente o material que tem um ponto alto de fusão. Exatamente. Mas ele vai dissipar a energia mas o que está gerando ali dentro? Calor. Não é? Quando você gera aquele aquecimento. É a mesma coisa do chuveiro. Só que o calor, a incandescência dele é gerando luz. Aqui, o calor vai esquentar a água. Então, não é que o material é um condutor. Não é. Ele é mais isolante. Por quê? Porque quando você coloca a passagem de corrente elétrica, tá? Os elétrons vão se atritar e gerar calor. Então, quando a gente fala... Sim, professor, mas para essas dimensões... Professor, para essas dimensões do chuveiro, sim. Imagina que eu pego esse filamento de chuveiro e utilizo para fazer a ligação de uma lâmpada. O fio não vai esquentar mais. Quem vai esquentar é o filamento. Exatamente. A gente menciona para isso. Mas ele é uma resistência. Pensa o seguinte. O fio ideal, ele é um condutor, ele não pode esquentar. Ele derrete, pega fogo. Então, pensa no condutor ideal, aquele condutor que passa no fio e não esquenta. Se ele começa a esquentar, seu dimensionamento já está errado. O fio não foi feito para esquentar. Chuveiro foi feito para esquentar? Foi feito para esquentar. Tá? Então, essa ideia de
Todo mundo cai nisso, tá, gente? Todo aluno, toda turma. Resistência é para dissipação de calor. Toda vez que a gente fala em dissipação, é uma resistência que está gerando calor. E o que é uma resistência? É um material que tem a tendência a ser isolante. E se for condutor, ele vai passar direto, sem problema nenhum. Tá? Vamos lá. Aí, meus amigos, primeira lei. Então, vamos lá. Quem descobriu a resistência? Então, foi um cara chamado Ohm. Ele fez uma relação, mas acho que por duas transparências. Tá? O Ohm foi um cara que descobriu, ele começou a aplicar em certos materiais tensão, ele começou a descobrir que a tensão e a corrente sempre tinham relações lineares. Tá certo? E essas relações lineares, ele passou a chamar elas de resistência. Tá? Então, o que vem a ser isso? Eu acho que está na próxima transparência. Deixa eu falar dela primeiro aqui. Então, toda vez que eu aplicava uma tensão, eu tinha uma corrente. Aplicava uma tensão, eu tinha uma corrente proporcional. E a relação entre tensão e corrente, tá? É uma constante. E essa constante, toda vez que você tem V, vamos lá no desenhozinho, na minha caneta, com minha letra maravilhosa, ele descobriu que V era proporcional aí. Para eu transformar uma proporcionalidade em uma igualdade, o que eu faço? Multiplico por uma constante. Toda vez que eu tenho uma proporcionalidade, eu posso transformá-la numa igualdade através de uma constante K. E essa constante K era o quê? Era a resistência. Então, ele começou a descobrir que existiam materiais que eram considerados como materiais ômicos. Todo material é ômico? Não. Então, eu tenho materiais, por exemplo, que seguiriam uma relação linear. Eles são ômicos. Os materiais que não obedecem a uma relação linear, por exemplo, o diodo. O diodo é um material que ele não tem propriedades lineares. Tá? Então, o que aconteceu? Aí o cara descobriu essa proporcionalidade. Pô, mas essa proporcionalidade é difícil. Olha só. V igual a R. Cara, se vocês souberem duas continhas para mim, eu dou por satisfeito. Duas formas que vocês têm que decorar em eletricidade. O povo, no segundo grau, às vezes tem medo, né? Nossa, eletricidade tem conta demais para fazer, professor. Putz, grila, o que eu faço? Cara, P igual a VI, V igual a RI. P, produto da tensão vezes a corrente, e V é igual a RI. Para os metais normais, essa relação ela pode ser aplicada. Se vocês souberem essas duas fórmulas, vocês vão fazer qualquer uma que vocês fizerem na vida de vocês. 2 minutinhos para acabar aqui a lei de Ohm. Bom, aí esse cara descobriu essa proporcionalidade e deu o nome dele, né? Os caras aí que OHM, fala a lei de Ohm, e o cara descobriu o seguinte, que esse Ohm, ele, na realidade, foram duas leis. A primeira foi essa da proporcionalidade, e a segunda lei de Ohm, ela falava o seguinte, olha, essa resistência, essa aqui, além dela ter uma propriedade do material, que é o ρ, ou seja, o ρ é um elemento, um número, que para cobre é um valor, para alumínio é outro valor, para estanho é outro valor. Tá? Então, é um valor que definiria uma propriedade dele. Tudo bem? Beleza. Agora, qual é o segundo componente? Comprimento. Então, vou falar com vocês o seguinte. Sejam... deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma caneta dessa espessura aqui, tá? Eu tenho um comprimento L. Eu jogo... Vamos fazer a similaridade com água. Eu jogo água aqui, sai água aqui. Tá? Nesse comprimento L. Se eu dobrar o comprimento,
tá? O que vai acontecer com a água que vai sair lá? A resistência vai aumentar ou vai diminuir? A água passar aqui dentro. Vai aumentar. Hã? Vai aumentar. Aumentar. É diretamente proporcional. Ou seja, se eu aumentar o comprimento, eu aumento a resistência do meu material na mesma seção. Concorda comigo? Sim. Sim ou não? Então, Sim. tá. Então, toda resistência, ela é diretamente proporcional ao comprimento. Beleza. Agora, vamos lá em dois tubos diferentes. Um tubo, uma seção, assim, ó, isso aqui. Beleza? A água está passando aqui. E se eu fizer um tubo com essa dimensão aqui? Qual que vai ter a maior resistência? Pequeno. O pequeno. Pequeno. Ou seja, se eu aumentar o meu diâmetro, se eu subir o meu diâmetro, a minha resistência vai Diminuir. diminuir. Então, é inversamente proporcional. Se eu aumentar o meu comprimento, o que vai acontecer com a resistência? Ó, aumento o comprimento, aumento a resistência. Agora, se eu aumentar o meu diâmetro, o que vai acontecer? Resistência Diminui. diminui. Tudo bem? Então, olha lá. Aí, nessa equação, eu fiz o quê? Eu coloquei que é em função do material que eu estou aplicando, e ele é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Onde que eu teria uma aplicação prática disso aqui, meus amigos? Quem me fala? Para que eu usaria isso? Alguém sabe? Calcular bicola de fio? Isso, meu amigo. Então, por exemplo, eu estou com um chuveiro no meu quadro elétrico, está aqui onde é que eu estou. A 20 metros, eu tenho um chuveiro. Tá certo? Só eu posso mexer no comprimento do fio? Não. Não. Ali eu estou aqui. Eu não vou arrancar uma parede para diminuir comprimento, né? Dentro de uma instalação elétrica. Mas Coloquei o chuveiro no quadro, né? eu, às vezes, quero diminuir a resistência. O que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar a seção do fio. A minha resistência vai diminuir. Concorda comigo? Então, quando eu vou dimensionar condutores, essa lei de Ohm, ela é fundamental para mim. Então, já vamos começar a ligar em relação a isso, hein? Segunda lei, aqui, ó, terceira lei, né? Essa aqui, ó, que nós estamos falando. Ó, vou marcar ela aqui. A minha resistência, tá? Ela está, eu tenho uma resistência zero, uma resistência na temperatura T, tá? Ela é uma resistência na temperatura inicial, mais 1 mais alfa da diferença de temperatura. O que quer dizer isso, meus amigos? Tá? Que o meu material varia, a minha resistência varia em função de quê? O alfa em relação à variação também, em relação à variação da temperatura. Então, olha lá a aplicação do meu projeto, tem a lei de Ohm. Se eu tenho duas temperaturas, eu vou fazer um projeto aqui para Belo Horizonte. Tá bom? Aqui em Belo Horizonte, a temperatura é 30 graus. Eu vou pegar esse projeto e vou levar lá no Antártica. É o mesmo projeto? Não, condição de temperatura varia. Então, os meus cálculos vão ser completamente diferentes em relação a isso. Então, a norma 5410, ela tem a prescrição de como que eu posso aplicar esse tipo de material. Mas, se eu não souber isso aqui, meu amigo, se eu não souber que, pela lei de Ohm, eu sei que variando a temperatura, eu vou variar a minha resistência, eu vou começar a gerar erro no meu projeto. E aí eu tenho metais, meus amigos, que são metais variando em relação à temperatura. Olha lá. O carbono, à medida que você vai aumentando a temperatura, o que acontece com a resistência?
Ó, a resistência está diminuindo. E os metais? Quando você vai aumentando a temperatura, a resistência está subindo. Mas eu tenho alguns materiais que são chamados de constanti... Como é que é? Está aqui? Eu tenho que ler. Constantan. São os materiais que não variam com a temperatura. Então, ó, carbono reduz a resistência com aumento da temperatura. Mas os metais normais, eu aumento a resistência quando eu aumento a temperatura. Então, professor, o alfa, se não me engano, é coeficiente da temperatura, não é? Sim. Alguma coisa assim? Isso. Ah. T2 menos T1 é a variação. E alfa me parece que não é coeficiente do material. Também. Professor, Oi. explica de novo essa parte da relação da resistência com a temperatura aí, que eu não entendi muito bem, não. Toda vez que você muda a temperatura, você muda a resistência. Então, o que eu estou explicando para vocês é que tem materiais, dependendo do tipo de material que você vai estar aplicando, você vai ter que a resistência vai subir. Metal. Todos os metais. Como é que funciona? Olha esse gráfico aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é metal, ó. Estou aumentando a temperatura. O que está acontecendo? Essa aqui é a resistência em função da temperatura. Estou aumentando a temperatura, ó. Aumenta para cá. A resistência está o quê? Está subindo. Entendeu? Ah, tá. Então, Esse aqui é o carbono. Eu estou aumentando a temperatura. Qual que é o comportamento do carbono? Ele reduz a resistência quando você aumenta a temperatura. E existem materiais. Esse constantinho aqui é um material que ele não varia a resistência. Mas ele não é aplicado nesse projeto elétrico. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Esta variação, tá? A gente tem que saber. Primeiro, a lei de Ohm, primeira lei de Ohm, a lei de Ohm, ela tem que a resistência, ela depende do material, diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à seção transversal. Sim ou não? Ó, para vocês. sim. E a câmera está aqui. Sim. Lá e vocês estão aqui. Segunda questão. O material varia em função da resistência? Sim. 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 E outra coisa. Todo material tem uma relação linear? Sim. Não. Eu tenho Não. material. Professor, cortou. Você poderia fazer a pergunta de novo? Desculpa. Todo material, ele tem um comportamento linear em relação à tensão e corrente? Em relação à corrente. Não. Porque só os materiais ômicos. Mas, quando a gente vai mencionar sistemas industriais ou sistemas prediais, a gente trabalha com cobre e alumínio. Esses dois materiais, eles têm uma variação, são metais, tá? E que tem uma variação que a resistência aumenta com a temperatura. Beleza? Fácil demais, né? É só revisão, hein, gente? Que isso, essa revisão aí tá difícil. Difícil. Cara, vocês tinham que testar isso tudo. Isso é matéria já dada, vocês levaram na física. Tranquilo, professor. Mas eu não cursei física. É isso que eu... Você teve segundo grau, mano. Em segundo grau, você viu isso aí. Não vi, não. Viu, não? Não. Então, cara, olha aqui agora. Eu tenho de um lado aqui V, um lado I. Na verdade, não lembra, não. Não tive mesmo. Eu só tive física aplicada 1. Por isso que a gente fala que, às vezes, cara, isso não é culpa sua. Isso a gente precisa simplesmente de fazer um nivelamento. Então, quando a gente precisa de trabalhar num projeto, o que você precisa de entender? Que você vai só aplicar o fator de temperatura ou você entender por que você está aplicando o fator de temperatura? Você tem que entender. É isso. A gente precisa da compreensão. Tranquilo? Tranquilo. Tá todo mundo conseguindo levar na boa? Cara, essa parte é bem tranquila. Tá? Vai pegar um pouquinho mais para frente. Bom, aí, meus amigos, nós estamos aqui, ó, V igual a RI. Então, qual é a lei de Ohm? V igual a RI. Ó, bacana. Então, se eu tiver um I, tiver um R, eu acho um V. Beleza.
E se eu tiver um R e um V? Eu vou botar o I aqui, ó. Vai ser igual a V sobre... Alguém tem dúvida nisso aqui? I igual a V sobre R? Só peguei o R aqui e joguei para baixo, né? Sim ou não? Isso aí. Beleza. Bom, I igual a V sobre R. O que mais que eu posso fazer? R é o quê? É igual a V sobre I. Então, vamos na aplicação prática? Bora, Espera bora. só um momento, hein? Professor? Eu tenho uma tensão de 100 volts com resistência de 10. Uma corrente de 10. Qual o valor da minha resistência? Divide a tensão pela corrente. Pronto. Eu tenho uma resistência de 20 ohms e uma corrente de 10. Qual é a minha tensão? Multiplica um pelo outro. V é igual a RI. Ó, que lei. Pronto, hein? Moleza para todo mundo. Bom, aí, meus amigos, isso aqui é uma via de regra para que vocês não errem jamais, tá? Em relação às instalações elétricas. Eu estou num circuito sério. Então, eu liguei. Cabeça, fundilho. Cabeça, fundilho, cabeça, fundilho. Liguei um atrás do outro. A corrente que circula aqui é a mesma corrente que circula aqui. Concorda? Sim. É a mesma corrente que circula aqui. Então, eu vou colocar para vocês o seguinte. Concordam, então, que a primeira propriedade que eu tenho, que a corrente é a mesma? Sim. A corrente vai ser a mesma. Tá? Bom, mas só que eu tenho uma regra, eu vou falar ela para vocês daqui a pouco. Em uma malha fechada, isso aqui é uma malha fechada? A corrente sai aqui e volta aqui. Em uma malha fechada, o que eu tenho? Que o somatório das tensões é igual a 0. Tudo bem? Isso é a lei de Kirchhoff, uma delas. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Eu tenho uma malha. Comecei, fui, passei no elemento, voltei, caí para a origem de novo. Todo mundo entendeu que é uma malha fechada? Sim ou não? Ok. Todo mundo entendeu o que é o circuito série? Sim. Então, vamos lá. Eu tenho, numa malha fechada, 100 volts aqui, ó. Aí aqui eu tenho 80. Aqui eu tenho 15. Qual vai ser a minha tensão nesse elemento aqui? O somatório tem que ser 0. 100 menos 80, 20. Menos 5, menos 15, 5. Então, o somatório das tensões em circuito série, em malha fechada, é 0. O que está acontecendo com essas tensões aqui, então? Se eu tenho 100 colocado aqui, a minha tensão está dividindo. A minha corrente é a mesma. Mas a minha tensão, o que está acontecendo com ela? Divide. Fácil ou difícil? Diminuindo. Não entendi. Moleza, né? Ó, se eu memorizei que a corrente é a mesma no circuito série, então a tensão divide. Vamos para a próxima. A próxima vai ser o contrário. Olha aqui. A tensão aqui está em paralelo com essa, com essa, com essa. Se a tensão está em paralelo, o que eu posso dizer? A tensão é igual. A tensão aplicada aqui, daqui para cá, é igual aplicada daqui para cá, é igual aplicada daqui para cá, é igual aplicada daqui para cá. Então, em um circuito paralelo, o que eu tenho que saber? A corrente total. A tensão é a mesma. A mesma. A mesma. Segundo, tá vendo a corrente aqui?
Vem uma para cá e vem outra para cá. Essa corrente está vindo aqui, ó. Aqui é I3, não é isso? I3 e 2. Essa corrente que está aqui é a I3 mais I2, não é isso? Sim ou não? Essa corrente aqui, essa mais essa. E essa aqui, I1 mais I2 mais I3. Então, o que está acontecendo? A corrente está dividindo. Então, eu sei que a minha tensão vai ser sempre a mesma. Entenderam a relação? Ó, circuito série. Corrente é a mesma. Tensão divide. Circuito paralelo. Tensão é a mesma. E a corrente divide uma inverso da outra. E como é que eu faço a minha soma de resistências? A minha soma de resistências num circuito série. Soma normal. Minha resistência total vai ser R1 mais R2 mais R3. E no paralelo, inverso, né? Não é invertido? 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá? Aqui, ó, tensão é a mesma e a corrente divide. Então, se eu perguntar para vocês, qual a propriedade do circuito série? Cai na prova. A corrente é a mesma E a tensão divide. e a tensão divide. E propriedade do circuito paralelo. Tensão é a mesma, a corrente divide. Moleza. E a soma da resistência? É o inverso das somas. Fácil ou difícil? Olha, tá fácil, hein? Vamos lá. E o circuito misto? É uma mistura, eu vou estar colocando circuito série com circuito paralelo. Eu estou mesclando os dois. Mas eu posso ver aqui para vocês, ó. Esta está em série com essa, não está? Que está em paralelo com essa. Se eu fizer aqui a soma, esse é paralelo com esse. Aí eu transformo isso aqui numa corrente, numa resistência equivalente, vai estar em série com esse. Então, o circuito misto não tem regra específica. Nós vamos fazendo por etapas. Muita teoria, viu, gente? Bom, agora as leis de Kirchhoff. Uma com vocês eu já falei. Qual que é uma das leis que eu falei? Em uma malha fechada, o somatório das tensões é? Zero. E em um nó, as correntes que entram são igual às correntes que saem. Então, o somatório das correntes em um nó é? Zero. As duas leis de Kirchhoff aí, ó. Então, meus amigos, não nasce corrente num nó e não morre corrente num nó. Lei de Kirchhoff. Ou seja, somatório das correntes é zero. E numa malha fechada, somatório de tensões é zero. Vocês acham que nós vamos aplicar isso aqui? Pouco ou muito? Muito. É muito. Pois é. Por isso que a gente passa a revisãozinha, tá? Bom, potência. Aí agora eu vou botar uma pergunta na cabeça de vocês aqui, que vocês vão ficar loucos. Eu tenho um motor do tamanho dessa sala que eu estou aqui. Gigantão. E eu tenho... A potência dele é 1 milhão de watts. Ou de VA. E eu tenho um motorzinho de meio CV que está colocado ali do lado. Qual vai consumir mais? Eu acho que depende de tudo teoricamente o maior, né? Geralmente é o maior, mas aí tudo depende do trabalho que ele vai exercer, né? Quem vai consumir mais ou menor? Por quê? Depende da eficiência. Não. Depende do tempo. Conta de energia não é potência. Conta de energia
Na sua conta, o que você paga? Lembrem aí. Consumo. E o que eu consumo? Qual que é a unidade de consumo? Potência, consumo? Por hora. Quilowatt-hora? Quilowatt-hora. Quilowatts. Então, olha só. Mas tem a potência aparente também, né, professor? Espera aí, eu pago quilowatt-hora. Então, se eu tenho esse motor aqui, que liga 1 minuto, gigante, 1 minuto no mês, tá? Kilowatt vezes hora. E eu tenho um motorzinho tico-tico, Zé Mané pequenininho, que funciona 24 horas por dia o mês inteiro, qual que vai ter um consumo maior? É o pequeno. Então, meus amigos, quando eu falo em potência, volt-ampere, não é falar a mesma coisa de consumo. Mas então, se você igualar esse tempo aí, o consumo é o mesmo, então? Não. Se eu gastar uma potência de 1 milhão de watts vezes 24 horas, vai ser 1 milhão vezes 24. Se eu gastar meio CV, transformo ele para watts, vezes 24 horas, vai dar diferença. Aquele lá vai gastar menos. Mas você paga, não é a potência, é o tempo de utilização. Kilowatt vezes hora. Então, eu posso ter muita coisa instalada na minha casa? Posso. Mas quer dizer que minha conta de luz vai ser alta? Não. Depende do tempo que você gasta. Então, potência, meus amigos, não quer dizer consumo. Motor é grande. Ótimo, motor é grande. Mas depende do tempo que ele trabalha. Consumo é o tempo de utilização da potência. Exato. Aí eu vou virar para vocês e falar assim, quem é o grande vilão das nossas contas de energia? Agora eu quero ver quem responde, quem acerta. Geladeira. Foi em cima, hein, mulher? A lógica, fica o tempo todo ligado. Exatamente. Porque todo mundo chega e fala assim, é o chuveiro, é o ferro elétrico. Depende. Mas o chuveiro, o ferro elétrico, você já controla, você não liga o dia inteiro. Agora, quando você tem uma geladeira... Mas 1 horinha usando aí por dia, aí o negócio fica caro por mês. Rafa? Isso aí. Rafa, o problema é o seguinte, se você é um cara, assim, vamos falar, é aquele cara que quer ser muito cheiroso, toma banho o dia inteiro... É isso aí, professor, 4 vezes por dia. Aí é foda. Mas geladeira, ar-condicionado, refrigerador, freezer, eles funcionam, eles têm um sensor dentro deles. É um motor. Aí, chama termostato. O que o termostato faz? Ele ajusta uma variação de temperatura. Então, ele fala assim, abaixo disso, você liga o motor. Nessa faixa aqui, você desliga o motor. Então, ele está lá, ele está com 10 graus. Aí ele liga o motor até funcionar. Manteve aquela temperatura? Manteve. Começou a cair de novo, ela liga o motor. Se você pega a porta da sua geladeira e deixa ela aberta, fala assim, tô com muito calor, vou dormir com a porta aberta da geladeira, vou ficar ali. O que você vai fazer? Você vai se arrebentar. Ar-condicionado. Vocês já perceberam que o ar-condicionado eles pedem para manter sempre os ambientes fechados? Se você mantém um ambiente aberto, gente saindo e entrando o tempo todo, o que isso vai gerar? Seu ar-condicionado, ele nunca vai chegar na temperatura. Ele vai, ficar no máximo o talo o tempo inteiro. Então, os grandes vilões não são os equipamentos de aquecimento. Obviamente, você controla, né? Por exemplo, aqui em casa, o pessoal, às vezes, eu tenho essa blusa aqui que ela está amarrotada, eu quero usar ela hoje, vou passar de novo. O tempo que você gasta para esquentar um ferro elétrico, tá? É a mesma coisa, ele esquenta e fica lá, você passa. Se você passar muita roupa, o ferro vai chegar naquela temperatura, não vai gastar mais, ele vai só mantendo. Então, você pode passar 500 roupas com aquele consumo de energia. Agora, se você cada dia
Seu ferro está desligado. Ah, hoje eu vou passar essa calcinha aqui porque ela está amassada. Hoje eu vou passar só a blusinha. Você vai gastar, consumir mais. Né? Então, quando a gente fala potência, não é consumo. Então, o que é potência? A gente tem um produto entre tensão e corrente. Então, P é igual a VI. Ainda não é na corrente alternada, não, mas eu gostaria que vocês entendessem, depois a gente vai levar para a corrente alternada. Então, eu tenho duas fórmulas que eu preciso saber. Então, o que é potência, gente? Tensão versus corrente. Vezes corrente. E a lei de Ohm? Qual é a lei de Ohm? Tensão dividida pela resistência vezes a corrente. V igual a RI, gente. Você ri. Ó. Eu vou rir assim que vocês tomarem ferro na prova. Falar qual que é a tensão? O que é a lei de Ohm? Você ri, ó. Ri, gente. É pra rir, viu? Tem graça nenhuma, né? Puta merda, esse professor é foda. Só arruma desculpa feia. Então, olha aqui. Vamos botar aqui V igual a RI. Lembra daquele trauma que o portor tinha com essas contas todas que tem aqui? Lembra ou não? Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Para a próxima aula, prestem atenção. É muito simples. P igual a VI, não é? Se eu pegar esse V e jogar aqui, botar RI aqui, vai dar R2. P igual a R2. Vocês concordam comigo? Sim ou não? P. Ó, Sim. P é o quê? R2. Não é? Tudo bem? Vou pegar o I aqui agora. Ó. O que é I? Pegando esse aqui. I é o quê? V sobre R. Não é? Pega o I e joga aqui. Vai dar V2 sobre R. É ou não é? No lugar do I, eu boto V sobre R. Então, vai dar V2 sobre R. P é V2 sobre R. Isso eu faço. Tranquilo. Depois, R. O que é R? U dividido por I. V sobre I. Não é isso? Pega esse R aqui, tá certo? Joga aqui, ó, ou nesse aqui, R sobre I, vai dar P igual a V, vai dar o próprio I, né? Aqui, ó. As três equações relacionadas com P. Tudo bem? Agora aqui, V é P sobre I. Sim ou não? A forma que vocês vão mais usar na vida de vocês. Anotem ela, que vocês, isso aqui vocês vão ter que usar. Eu quero saber uma corrente é igual a P sobre Q. Sim ou não? P não é V, I é P sobre V, não é? Então tá. Você falou que o cara... Você tem um amigo, Fábio? Seu amigo, o menino morreu com uma lâmpada de 60 watts? Foi instalar um ventilador. Tá, então vamos lá. Foi ligar o retorno da lâmpada. Qual a corrente que o cara tomou? Ele tomou... Aí tem que fazer as contas, né? Não, aqui, ó. A conta eu vou fazer. 60 dividido por 110, no caso. 127. 127. 127 dá quanto? Mas é continha aí, né? Quem faz a conta? É para mim, meus amigos. 60 por 127. Tá meio? Dá 472. Bichinho foi... Aí também depende da resistência que ele estava atualmente. Olha para você ver. Uma lâmpada de 60 watts. Tá? Então,
Só que aí, no caso, Rafael, ele ficou no meio do circuito, entendeu? Agora, prestem atenção numa coisa. É verdade. Isso aqui tá. Ele Passa ficou a corrente. no meio do retorno da fase, entendeu? Como é que nós vamos Verdade. dimensionar os nossos condutores, meus amigos? Sempre em função da corrente. Eu tenho um condutor, é uma tabela de memória. Vou falar para vocês aqui, mas isso é para ser memorizado mais ou menos. Porque quando você chega num prédio, você precisa saber a capacidade de corrente de cada condutor. Então, vou falar com vocês aqui, ó, de cabeça. Fio 1,5 aguenta 15 amperes. Fio 2,5. Quem é o projetista aí? Quem é o projetista aí? Mestre projeto. 21 amperes. Fio 4, a capacidade dele é 28 amperes. O rabisco, tá, gente? Fio 6. 36. Você consultou na internet, né, Auri? Tá achando que eu tô sabendo, não, né? Depois que existe o celular e a internet qualquer hora, bicho. Fio 10, 50. 50. Então, eu preciso garantir que o meu fio 1,5 aguente até 15 amperes. Né? Vai começar a pegar fogo. Eu preciso garantir que o fio 2,5 vai até 21. Eu não posso pôr mais corrente que o fio aguenta. Concorda? Aí, meus amigos, eu vou falar com vocês. Essa relação P sobre V, ela é fundamental. Porque para tudo eu vou virar e fazer uma pergunta para vocês sobre isso. Bom, para casa para vocês. Vocês vão desenvolver todas essas fórmulas aqui para mim e que eu vou deixar como primeiro trabalho para vocês entregarem lá no Google Class. Cara, é coisa à toa. É só relacionar aqui. Aí vai, V igual a RI. Vamos lá no V. O V está aqui, ó. V é igual a RI, V é RI. Não é isso? E V é P sobre I. Ó, V é P sobre I. Não é isso? Sim ou não? Nós não temos que P V2 sobre R? O V pode ser R sobre I também, né? Hã? R vezes I, aliás. Olha só, tá vendo essa equação P igual a V2 sobre R? Joga o R para lá, P vezes R vezes raiz. Aqui, ó, é isso aqui, ó, essa equação. Tudo bem. Então, vamos desenvolver, é só pensar um pouquinho, vocês conseguem matar esse problema. Tudo bem? Deixa eu ver qual que é a próxima transparência. Vocês estão sentindo por que nós estamos comentando sobre essas questões de potência? Por que nós estamos comentando sobre isso tudo que nós estamos falando aqui? Está diretamente relacionado ao que nós vamos usar de projeto. Sim ou não? Sim. Isso aí. Eu estou falando abobrinha com vocês aqui. Não tô. Tá lá, professor, vai cair na prova. Também, não, mas não é que vai cair na prova. Vocês têm que entender. Quanto menor a resistência, maior a potência, né? Eu quero que vocês memorizem. Você ri e P é igual a VI. Só. O resto, vocês vão tirar isso aqui na mão, mole. Por favor, não me embromem e não memorizem. Eu não quero ninguém decorando isso aí, hein? Por favor. Bom, ali nós vamos falar de campo magnético. Então, paramos na potência. Depois nós vamos falar agora, na próxima aula, nós vamos falar de campo magnético. Como eu não dei intervalo em aula, nós estamos... a aula iria até as 22, eu teria mais 10 minutos. Mas eu vou entrar em outro tema que eu não acho bacana a gente começar agora, tudo bem? A gente já começa. Eu vou só fazer uma sacaneada aqui. Você pega de sala ali na turma de São Paulo? Uni Santana? Faz o quê, professor? São colegas, vocês são amigos, ou ninguém conhece ninguém? Estamos aí na batalha. Quem que é o cara da turma aí que todo mundo sacaneia?
Como é que é, professor? Tem alguém na turma aí que todo mundo gosta de sacanear? É o Fábio. É o Fábio? É, Fábio, o pessoal pega no seu pé aí. É, faz parte, né, professor? Eu vou dar uma sacaneada no você. Você já mexe com instalação de alta tensão mesmo? Olha lá, brincadeira, hein, Fábio? Para aí. Você vai ser o magneto da sala. Por quê? Porque magnetismo é a capacidade de atrair ferro. É. Você lembra do magneto? Eu faço o fio terra, viu, professor? Não, não mexe com isso, não. E também não tem o cabo, hein? Não, calma, menos. Você já empolgou. Ô, cara, foi um prazer poder conversar com vocês hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai ter aula que vai ser maçante, vai ser pesado, tá? Mas a tentativa é que a gente consiga estar brincando aí, tá levando essas questões e que vocês realmente aprendam e tenham interesse em fazer isso. Essas questões de conceito básico, vocês já podem começar a responder, porque aí vocês vão ter que anexar isso para mim, essas respostas dos trabalhos. Obviamente, e essa questão dos exercícios, das questões de fazerem também. Isso é para quê? Vocês vão aprender alguma coisa com isso? Não, nada mais do que eu já passei para vocês, mas eu quero que vocês vejam como é fácil, que não precisa decorar. A questão é que o povo, você vê a pessoa no segundo grau, todo mundo estudando, todo mundo achando, nossa, é fórmula demais, o professor acaba com a gente, que não sei. Não, gente, isso, vocês têm que ter duas questões. O resto vai numa boa. A questão no ensino médio não é só essas duas fórmulas, não. A questão é que é uma porrada de fórmula de todas as físicas. Mas a porrada de fórmula é isso aqui, ó. Não tô falando da parte elétrica, não. Tô falando das outras físicas também. Não, mas é a mesma coisa, Su. Eu acho que na minha época o meu terror era elétrico e virei engenheiro eletricista. É Torricelli, é MRU, é tudo, professor. Tem um bocado também. Pedro cagou na casa da Ana, um monte de formulazinha que eu... Essas fórmulas aí que eu não lembro. Como é que é? Pedro cagou... Eu só falei, professor, mas eu não lembro das fórmulas. Você falou palavrão, falou negócio, mas eu quero saber qual que é a fórmula. Tinha um monte de macete aí. Tá. Gente, foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado da aula. Professor. Os caladinhos aí, abram mais a boca. Oi, fala, Dilson. Boa noite, professor. Obrigado. Nada. Posso tirar uma dúvida a respeito dessa página mesmo aí que o senhor tá? Só para mim. Lógico. Para compreender um pouco melhor. Eu não entendi muito bem esse método aí que ele muda para esses pedaços de pizza aí que estão divididos em 4, né? Tá o watts, aí virou... Não. Aqui são as fórmulas. Sim. Todas as fórmulas vinculadas a P. P é R2. P é V vezes I. P é... não está aparecendo para vocês. Não. P é V2 sobre R. P é RI ao quadrado. E P é V vezes I. P é V vezes I? Na fórmula aqui, ó. Não é? É ou não é? Isso. Aí eu vou te perguntar. Se eu pegar esse V, colocar RI, vai dar... Bota RI aqui, vai dar RI ao quadrado, não é? Pega o RI e coloca no lugar desse V aqui. Pega essa fórmula e coloca no lugar desse V. RI ao quadrado, não é? Isso, sim. Sim. Então, olha lá. P é R vezes I ao quadrado. Eu quero que você monte essas equaçõezinhas. Depois, P é V2 sobre R. Olha o I aqui. V no RI, I é igual a V sobre R. Não é? Exato. Desenvolvido aqui para cá. I não é V sobre R? Então tá, põe o I aqui agora. V vezes V sobre R vai dar V2 sobre R. P é V2 sobre R. R. Joga a fórmula para dentro daquele P igual a V. Eu só quero que você monte isso. Isso que eu montei aqui, isso que eu escrevi, que eu falei para vocês vão escrever. De P, depois as questões de I. I é raiz de P sobre R. I é P sobre V, I é V sobre R.
E é só jogando, é só brincadeira de joga para lá, joga para cá. R é P sobre 2, R é V2 sobre P, R é V sobre I. R é V sobre I. Passa aí para lá, ó. Já matou aqui. I é V sobre R. Aqui, ó. I é V sobre R. Tá vendo? Ah, entendi. Não, é simples. Jogo de álgebra nas fórmulas, né? É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês entendam. Eu não quero que vocês decorem. Só isso. Eu peço isso para que vocês vejam como é bobo. E que forma que vocês têm que decorar. A minha cara de panaca para se rir, gente. Você ri. E PVI. Quem falou aí alguma coisa, Luiz? Quem mais? Quem perguntou agora? Seria um jogo de álgebra nas fórmulas, somente isso, né, professor? É só álgebra. Entendeu? Mas nós vamos usar muito assim, ó. Tem uma potência de tanto, numa tensão de tanto, qual é a corrente? Vão ser elementos bem simples em relação aos cálculos. Mas eu preciso que vocês entendam. Tudo bem? Obrigado, professor. Boa noite. Gente, de novo, um abraço. Mais alguém com dúvida? Eu vou postar de novo as aulas, tá? E esse negócio da... Boa noite, professor. Gente, foi um prazer. Um abraço, professor. Boa noite a todos aí. Abraço, Fábio. Boa noite, professor. Obrigado pela aula aí.